noite, Pai do Senhor Jesus, que bom estar com você nesse fim de noite, início aí de uma semana que eu tenho certeza que vai ser uma semana muito boa, muito especial, e disso depende a nossa disponibilidade de coração, de se abrir para aquilo que Deus tem para falar conosco. Depende também da gente, não é sorte, não é? Queria saudar você que está com a gente aí nessa noite. Sandrinha, andei sumida, mas estou de volta. Tem uma música que eu acho muito bonita, eu não sei falar o nome do cantor, não vou correr o risco de falar aqui e vocês zombarem do meu inglês ruim, mas a música diz assim: você sempre pode voltar para casa. Eu gosto muito dessa música, me faz lembrar o filho pródigo. Minha filha está rindo aqui porque ela sabe falar e eu não sei, não é? Eu não vou dar esse motivo para você rir de mim, mas é uma música muito bonita. Marcinha, Lu, Deus abençoe muito. Beatriz, Wilton, Sabrina. Eu vi também por aí Claudiane, Ariadne, mandar um beijão pro Tiago, Vânia Guida, César Fogiato. Só tem gente boa, vocês já perceberam isso? Aqui só tem gente boa. Gente do bem, gente da paz, gente do amor. Muito bem. Se eu esqueci de alguém, por favor, fala aí qualquer coisa para a gente não ficar sem saudar você também, tá bom? Bom, vamos aproveitar para orar. Quero que nesse momento você apresente aí a semana que você vai ter. Algumas coisas já estão previstas, outras não, mas em todas elas podemos... Olha, a Ariadne sabe tudo. Eu cantei a pedra aqui, se fosse qual é a música do Silvio Santos, ela ia acertar de cara. Essa música é linda. E na hora que eu li a tradução, eu fiquei ainda mais apaixonado, muito especial. É muito bom a gente saber que pode voltar. Existem situações que são constrangedoras e aí o retorno pode trazer algum incômodo para a gente, não é? Mas quando se trata do campo da espiritualidade, essa dimensão espiritual, o retorno é sempre viável, né? A gente sempre encontra um Deus de braços abertos para nos receber. E é isso, a gente vai dando força uns aos outros e vai se animando nessa jornada. Bom, eu te convido agora para a gente orar, aproveitar esse tempo juntos para a gente fazer algo que é determinante na nossa vida espiritual, que é a oração. Pai, queremos apresentar a nossa semana. Desafios propostos estão aí diante de nós. E nós não queremos lidar com tudo isso de maneira irresponsável, inconsequente, mas queremos demonstrar a Ti o quanto dependemos do Senhor, queremos fazer a nossa parte, não queremos cruzar nossos braços e nem queremos também atropelar, ó Deus, as oportunidades, queremos entrar na cadência, no ritmo do Espírito Santo. Que o nosso coração responda bem, que a nossa mente com os pensamentos também, que nossas ações sejam todas elas guiadas pelo Espírito Santo. Pai, nesse domingo nós declaramos o nosso amor pela direção do Espírito Santo e a nossa disponibilidade, a nossa disposição de desejarmos caminhar segundo a direção do Espírito Santo para nós. Que essa palavra nessa noite seja edificante, que seja um bom ponto de partida para uma semana muito abençoada, Senhor. Age sobre nossas emoções, dá-nos a coragem, a ousadia necessária para enfrentarmos os desafios, que não sejamos um povo alienado, que não fujamos dos problemas, ou que não lutemos também de maneira errada, com ódio no coração, desejando vingança. Nada desse tipo se crie em nós para que o inimigo das nossas almas não encontre vantagem contra nós, mas com uma disposição aberta ao amor possamos proclamar as boas novas, pacificar corações, demonstrarmos uma alegria, ó Senhor, diferente, uma alegria, a alegria do Espírito Santo, permanente e que não depende de circunstâncias. Nós assim oramos nessa noite no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, eu quero ler o Salmo 1 com você e pensarmos aí, refletirmos a jornada de uma semana para frente em função daquilo que a palavra promete para aqueles que
se envolvem com a revelação do Espírito Santo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra do Senhor. Deixa eu dizer algo para você. O propósito de Deus para nós é o de frutificarmos e o de sermos felizes. Não há necessidade da gente desconfiar de Deus com relação a isso. O desejo do Senhor para nós é o mesmo desejo que os pais têm em relação aos seus filhos. Nós queremos ver os nossos filhos felizes e queremos que os nossos filhos eles frutifiquem, que eles sejam bem-sucedidos naquilo que eles fizerem. Então, da parte de Deus, a gente já tem um excelente início de semana. O Criador dos céus e da terra, ele deseja, ele propõe para nós algo que nos conduz à felicidade e a sermos bem-sucedidos, a sermos frutíferos naquilo que nós fizermos. Bom, eu preciso compreender algo. A fé não é algo que eu sinto, a fé não tem a ver com um pensamento positivo acerca do que eu quero, do que eu desejo e almejo para a minha vida. A fé é um caminho. E caminho existe para a gente caminhar nele, não é algo que a gente observa. A gente se põe a caminho, a gente coloca as nossas pernas para caminharem nesse caminho. E a minha sugestão, a proposta que o desafio nessa noite é que a gente se envolva com o caminho, se disponha a fazer esse caminho. Você quer fazer esse caminho nessa semana? Você quer ter um caminho de fé ou você quer andar de acordo com as circunstâncias? O caminho da fé é um caminho que sempre te lembra, o caminho da fé é um caminho que sempre te faz recordar de qual é o propósito do Senhor. É óbvio que quando acontece uma coisa que parece ser um acidente de percurso, no meio da nossa jornada, a gente é levado ao rompante de duvidar se o propósito é de fato esse, porque você pensa, no final das contas, não é possível que isso esteja acontecendo, uma vez que o propósito é de felicidade e frutificação. Aí entra em ação a fé. Quando eu tenho fé, eu desconfio ao contrário. O que é desconfiar ao contrário? Se uma pessoa normalmente desconfia que algo possa dar errado, a pessoa que tem fé desconfia que vai dar certo. Você vai com poucas chances, mas com muita esperança. Você vai com poucas possibilidades, segundo o senso comum, mas vai com uma coragem que te diferencia. É uma proposta para a gente pensar, por quê? Porque tudo tem a ver no que nós estamos plantados. A fé é um caminho, e quando a fé é uma árvore com raízes profundas, a gente tem uma fé firme. Quando a gente tem uma fé que não está enraizada no Senhor, ou nos princípios da palavra, nos princípios do Evangelho, a nossa fé se fragiliza e facilmente é abalada. Então, a gente entendeu já que há uma proposta de Deus, a princípio, de frutificação e felicidade para todos. A gente já compreendeu que a fé é um caminho e eu preciso fazer esse caminho para validar a minha fé.
E eu também preciso que você compreenda que se você não estiver enraizado, bom, facilmente a tua fé será aí alvo de ataques e cederá diante de qualquer ofensiva. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bom, aquilo que as pessoas dizem pode atrapalhar a tua caminhada. Eu me lembro de muitas vezes em que a dúvida entrou no meu coração depois de ouvir quem eu não deveria ouvir. Às vezes existe uma proposta firme em nós que se deixa abalar pelo conselho de outrem. E aí fica difícil manter uma fé inabalável se eu divido a atenção, o foco que eu tenho no caminho proposto com o conselho dos ímpios. É óbvio que nós não somos convidados à obstinação, de modo que a gente tem que ter sempre uma capacidade de reflexão, de discernimento, porque, obviamente, muitas pessoas vão falar coisas importantes que vão compor a nossa visão sobre as coisas. A gente não pode ser bitolado a ponto de pensar de uma maneira e não se abrir para outras possibilidades. Porém, depois de checar, não é? A Bíblia chega a dizer isso, Paulo dizendo: observai tudo e retende o bem. Você tem que ser capaz de observar, porém, também capaz de, sobretudo, reter somente aquilo que for bom. Conselho dos ímpios: não se detém no caminho dos pecadores. Olha, é uma perda de tempo você ficar se comparando com pessoas, é uma perda de tempo você observar o caminho das pessoas, se não for para te inspirar a melhorar o seu, porque cuidado, às vezes você olha o caminho do outro, mas você não tem detalhes, não é? A gente sobre as pessoas especula muitas coisas que a gente sequer sabe se são verdadeiras, a gente se coloca na defesa de pessoas, ou contrário a pessoas que a gente não conhece de verdade. É muito bom que a gente use a reflexão para o nosso autoconhecimento, de modo que a nossa caminhada possa ser aprimorada, mas sem entrar na vida dos outros, não é? Perdão. Sem se intrometer, sem impor qualquer tipo de condenação a quem quer que seja, porque isso é contraproducente. Se nós lembrarmos do propósito de Deus, que é a felicidade e a frutificação, a gente vai perceber que essa detenção é, na verdade, uma pedra de tropeço no nosso caminho, na nossa jornada. Ele diz também sobre não se assentar na roda dos escarnecedores. Olha, tem pessoas que param porque elas se cansam, elas deixam de perseverar, elas logo esmorecem e quando vêm elas estão sentadas, não é? Numa posição de comodidade que em nada nos faz andar para frente. Então são níveis, não é? É o conselho, é algo que eu ouço. É o caminho dos pecadores, é a maneira como eu vejo. E o se assentar é uma posição na qual eu fico, eu permaneço. Então temos que olhar para essas questões. A nossa semana depende da maneira como vamos enxergar as coisas, o que vamos ouvir e como vamos ouvir as coisas e aonde nós vamos parar. Vale a pena parar para ouvir o bom conselho, vale a pena observar o exemplo de alguém que fez segundo Deus, vale a pena se sentar para ouvir e aprender com quem pode nos ensinar, mas o cuidado deve ser também real no que tange a gente não ficar na roda do escarnecedor. Existem pessoas que elas não escarnecem no sentido assim de palavras baixas ou alguma coisa desse gênero assim, que é até muito superficial se a gente for analisar. Mas a roda do escarnecedor é aquela pessoa que, como não vai para frente, ela também acha que você não vai, e a conversa dela é uma conversa de quem nunca vai sair do lugar, e muitas vezes a gente se sente acomodado nesse tipo de conversa porque ela não exige nada. É quase que celebrar o fracasso.
Quando, na verdade, se você... Isso é uma realidade, talvez um pouco triste, mas é real dizer que quando você quer crescer, quando você quer evoluir, quando você quer melhorar, existe sempre um grupo de pessoas na contramão que, como não quer, também não celebra o teu empenho, a tua dedicação em querer crescer. Eu gosto do Domingo do Espírito Santo, né, desse culto que a gente faz no domingo à noite, porque ele me desvia da acomodação, ele me dá uma espetada que me desperta para não deixar a semana entrar de qualquer maneira. Eu faço votos de que você não entre nessa semana de qualquer jeito, mas que você pegue a palavra e vá aplicando na sua vida, no curso da sua vida. E eu quero dizer algo nessa noite. Incômodos são reveladores. Se tem alguma coisa que te incomoda no outro, ou em você mesmo, ou é alguma circunstância que te traz algum incômodo, pode ter certeza, isso revela muito sobre você. Bom, eu estou incomodado com fulano. Pois é, isso tem mais a ver com você do que o que você possa imaginar. E a gente vai, com coragem e ousadia, enxergando que nossos incômodos são, na verdade, áreas em que o Espírito Santo deseja trabalhar para que sejamos felizes e frutíferos. Qual é o teu incômodo para essa semana? O que está te incomodando? E aí, assim que você se dedica e identifica o que está te incomodando, você já passa a ser capaz de perceber até que ponto você não está ouvindo o conselho de ímpios, se você está sentado na roda dos escarnecedores, ou até mesmo não detido no caminho dos pecadores. Pode ser isso. Talvez você tomou conhecimento de algo que mudou o curso do teu dia e você não percebeu que por trás disso está algo que você precisa melhorar, refinar, que é o discernimento de que de repente não é interessante para você se associar a alguns tipos de ideias e pessoas. Precisamos ser muito criteriosos, muito rigorosos nesse sentido, porque a nossa felicidade e o nosso bem-suceder depende de avaliar tudo isso. Não vai dar certo porque vai dar certo. Vai dar certo porque você se integra a um plano de frutificação e de crescimento. Não é? Um plano de frutificação e de felicidade. Há uma matemática em jogo. Há uma equação que precisa ser respeitada. Não é? Há uma hipótese com suas premissas. Então tem uma estrutura. E a estrutura tem a ver com a palavra do Senhor. Bom, não é só não se deter em questões negativas, como vimos no primeiro versículo, mas também é mostrar a necessidade de termos prazer em algumas coisas. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer na lei do Senhor não é simplesmente trazer para si um rigor que nos torne moralistas com as pessoas e com a gente mesmo. Esse prazer na lei é na lei do amor. Se existe alguma coisa que se tornou lei depois da lei de Moisés, é a lei do amor do Senhor. E quando há prazer no nosso coração em relação a essa lei, é mais fácil ser feliz. É mais fácil a gente ser bem-sucedido, porque a gente está regido. A lei é uma coisa que te protege. Quando você cumpre a lei também te protege, porque aquele que a descumprir, ele será punido. Então aquilo te protege. E nós somos protegidos pela prática do amor. Nós não somos protegidos por força humana, agressiva, carnal. A gente é protegido pela lei do amor. Se há prazer em nós, e a gente medita. Meditar tem a ver com você parar
para ocupar a sua mente com alguma coisa. Com o que a gente tem ocupado a nossa mente? Não tem como uma semana dar certo se a gente se ocupa mal da nossa mente. E o prazer na lei do Senhor muda tudo, porque está todo mundo vendo a catástrofe, está todo mundo enxergando o caos. Mas você está meditando na lei do Senhor não para fugir dos problemas, mas para encará-los de uma maneira que não seja contraproducente. Talvez enxergar o caos e se atemorizar não vai produzir nada. E por outro lado, na prática do amor, a gente consegue ser efetivo, a gente consegue ser relevante de verdade. Se você não confiar no que eu estou dizendo, pode experimentar. Está franqueado a tua visitação, a experiência de tentar seguir a lei do amor para ver no que dá. A gente sabe se preocupar, eu sempre digo isso, não é? A gente sabe se preocupar. O que é preocupação? Eu me ocupo antecipadamente em relação a algo que ainda não aconteceu. Agora, meditar é o contrário de se preocupar. Eu antecipo o bem que ainda vai acontecer. Então, eu vivo o caminho da fé de que maneira? O caminho da fé eu o trilho agradecendo, demonstrando gratidão, não é? Pela felicidade e frutificação que eu creio serem propósitos de Deus para a minha vida e ainda sem que eu necessariamente tenha alcançado. Eu sou muito favorável a essa proposta porque ela é libertadora. Eu não quero comemorar, veja bem, eu não quero comemorar a vitória quando ela acontecer. Porque se eu faço isso, eu restringo essa celebração, essa comemoração, a um momento pequeno, perto de todo o tempo da minha vida, tempo de maturação dessa felicidade, dessa frutificação. Agora, o caminho da fé é um caminho onde eu antecipo essa celebração, porque ainda que eu não esteja vendo, sentindo, tocando, eu creio que vai acontecer. E isso muda tudo. É até mesmo um mecanismo para que você não se detenha, não se assente na roda dos escarnecedores e não siga o conselho dos ímpios. Se você quer viver e ter vitória contra aquilo que a Bíblia diz que não é bom para você, procure ter prazer no Senhor. A gente pode ser positivo. Tá aí a Ariadne, que é da psicologia positiva, pode falar muito melhor do que eu aí, longamente sobre o assunto. É muito bom que você entenda e viva nas suas potencialidades, porque de modo contrário, você vai viver amedrontado sem saber como lidar com as coisas. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. E daqui a pouco você fica neurótico, apavorado, você fica agitado demais para conseguir ser efetivo. Para que a gente seja vitorioso no que a gente não pode, né, contra aquilo que a gente não pode fazer, é importante a gente saber o que a gente vai fazer. Imagina eu chegar para o meu filho de 4, o Daniel mais novo, e dizer o seguinte: não faz isso, não faz aquilo. Não. Isso não é suficiente, porque eu ainda preciso dizer para ele aquilo que ele pode, aquilo que ele deve fazer, aquilo que é importante para ele, aquilo que vai fazer bem para ele. Por quê? No momento em que ele estiver fazendo o que é certo, ele não estará fazendo o que é errado. Então, na vida, a gente não pode se reger pelo que a gente não pode fazer simplesmente, porque senão a gente vai ficar amedrontado. Mas que se a gente quiser viver uma vida corajosamente, com ousadia no Espírito Santo, a gente deve se valer daquilo que a gente pode fazer. Você pode meditar na lei do Senhor. Nada te impede de meditar naquilo que Deus fará. Não é na consumação dos séculos, na plenitude de Jesus, quando ele vier nos buscar. Enfim, você pode pensar muitas coisas que são poderosas e que são capazes de trazer o futuro para o presente sem a preocupação com a qual normalmente a gente lida com o futuro. Você tem que pensar o seguinte: o final do filme, você está assistindo um filme,
O filme, ele vai para um lado, vai para o outro, né? Quem conhece aí a jornada do herói sabe mais ou menos como é que, né? Até mesmo os produtores de cinema, eles se valem muito da jornada do herói para construírem uma trama, não é? Não pode ser uma coisa reta. Então, o mocinho ele sofre, você acha que ele vai morrer, mas não é, no fundo você sabe que no final vai acabar tudo bem. E a vida é exatamente assim, vai acabar tudo bem. Vai dar tudo certo no final. E a gente tem que viver, não é, com isso no coração. Quem lembra da vida é bela é uma excelente maneira de viver. Ele acreditou até o fim e ele transmitiu isso para alguém. Veja, isso é meditar na lei do Senhor, isso é pensar na lei do amor. Você não vai vencer brigando, você não vai vencer ofendendo, você não vai vencer agredindo, você vai vencer no amor. E se tem alguma coisa que te incomoda, pode ter certeza, vão acontecer situações que vão reforçar esse incômodo. E quando esse incômodo for reforçado, aguçado, você terá a chance de decidir se quer manter esse incômodo que vai te sabotando, diluindo você, não é? Te destruindo aos poucos, ou você quer resolver isso. Quais são os teus incômodos? Bom, eu acho que eu ainda sou uma pessoa muito crítica, talvez eu veja sempre o lado ruim das coisas, talvez eu tenha dificuldade de liberar perdão, talvez eu seja uma pessoa que não seja capaz de perdoar a mim mesmo, talvez eu me volte muito para o passado, talvez eu olhe para as pessoas e queira que elas sejam como eu desejo e acabo impondo. O que é que te incomoda? Se isso te incomoda, são áreas em que o Espírito Santo quer trabalhar. Por quê? Voltando ao nosso ponto de partida, o plano de Deus para nós é a felicidade e a frutificação. Bom, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, qual dá o seu fruto na estação própria. Bom, a garantia que essa árvore que sou eu e você irá frutificar é justamente aonde ela está plantada. Você está plantado no Senhor, esse ribeiro de águas vai nutrindo você. Você pode estar seco por causa das situações da vida. Você pode estar aí seco por causa dos incômodos que te impedem de se sentir irrigado. Porém, isso não vai depender de você. Na verdade, conforme nós oramos, para começar, nós estamos declarando, a princípio, que dependemos dessa irrigação. Não é muito bom depender de pessoas, não é? Porque você pode se decepcionar, mas quando se trata de Deus, pelo contrário, a melhor coisa a acontecer, o melhor passo a ser dado é o da dependência do Espírito Santo, porque quando dependemos desse Espírito Santo, esse ribeiro de águas irriga essa árvore que dá o fruto na estação própria. Fica tranquilo, aquilo que não aconteceu já tem uma data na economia de Deus para acontecer, que tem a ver com a estação própria para a frutificação daquilo que ainda há de frutificar na sua vida. Tem uma estação própria, enquanto não chega você relaxa, não é? Aqui no sítio a gente tem algumas mangueiras e a gente sabe que tem uma altura em que as mangas virão. Enquanto elas não chegam, não há ansiedade, porque a gente sabe que tem uma estação própria, muito definida, que mostra até mesmo a saúde daquilo que a gente vai provar. Enquanto isso, a gente comemora a passagem das estações que vão mostrando a migração de uma para outra, trazendo e aproximando cada vez mais daquilo que a gente tanto espera, que é ter o fruto nas mãos. As folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Tem alguém que te segura na mão. Tem alguém que vai com você. Você não vai só. Você não vai sozinho. Você não vai desguarnecido. Você não vai vulnerável. Você vai protegido pelo Senhor. Nada pode impedir isso de acontecer. O que precisamos é nos deixar regar por esse ribeiro de águas, porque isso vai sustentando. Você precisa saber o que é que sustenta a sua fé. O que é que sustenta a sua fé? Você está ouvindo essa palavra, está trazendo sustento para a sua fé? Permaneça. Se não está, não fique.
não é? E aí a gente vai se voltando a muitas práticas que funcionam como ferramentas para que a gente procure esse sustento que vem de Deus. A graça do Senhor, ela é multiforme, então de muitas maneiras podemos ser sustentados. Você está ouvindo uma palavra, você pode cantar um louvor, você pode orar ao Senhor, você pode estender a mão e ajudar alguém, você pode servir. Enfim, de inúmeras maneiras a gente vai sendo irrigado. E tudo isso gera o fruto e a felicidade. O bem-suceder nas coisas e a felicidade em todas elas. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Pode até vir contra nós, mas é espalhado, é diluído, porque não tem consistência. Podem até falar alguma coisa contra você, podem te criticar, mas se isso parte, não é, da impiedade de quem quer que seja, não se consolidará, não se confirmará. Aquilo que é de Deus, ninguém pode impedir. Aquilo que vem dos homens se perde com o tempo e a gente procura, na verdade, deve procurar, na verdade, ser reforçado por aquilo que é do Senhor para a nossa vida. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Deixa eu dizer algo para você que já estou me encaminhando para o final. Não lute contra os ímpios. Se preocupe em estar entre os justos, dentre aqueles que estão justificados no sangue de Jesus. Isso é o suficiente. Eu preciso lutar contra fulano, eu preciso... Não, você precisa se preocupar em estar em Deus. Isso será o suficiente, porque Deus é quem se ocupa de quem é contra nós, de quem pratica a maldade, de quem nos trai, nos decepciona, não é? Mente, nos calunia. E essa não deve ser a sua preocupação, aliás. A palavra está nos ensinando a quê? A meditarmos, a termos prazer na lei do Senhor. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. A fé é um caminho, e se você trilhar por esse caminho, você será conhecido do Senhor, porque Ele observa a maneira como você lida com as coisas. No primeiro momento em que você sentir vontade de desistir, reclamar, demonstrar amargura, não é? No primeiro momento em que a vontade for parar com tudo, retroceder, se desviar, lembre-se dessa palavra. E é por isso que nós estamos pregando, para que você possa acolhê-la no coração e lembrar dela nos momentos mais difíceis. E isso vai marcando a tua jornada e vai te trazendo experiências com o Senhor. E é nisso que eu e você somos fortalecidos. Pai, nós oramos mais uma vez colocando a nossa semana, que nos deixemos enraizar no Senhor e assim possamos ser irrigados por esse ribeiro de águas. Que a nossa fé seja sustentada por Ti, de modo que ela se apresente inabalável diante das circunstâncias. Que se a fé é um caminho, possamos andar nesse caminho, ó Pai, sem retrocedermos, pararmos ou nos desviarmos dele. Que o Senhor nos leve a experiências de prazer na meditação da lei do amor e que, dessa maneira, não venhamos nos deter no caminho dos pecadores, não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, nem tampouco andarmos segundo o conselho dos ímpios. Que seja assim, Pai, que sejamos encaminhados por Ti à frutificação e à felicidade que o Senhor tem para cada um de nós. Essa é a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todos sempre. Amém. Deus abençoe meus irmãos tão queridos e amados. A gente se vê amanhã às 7 numa devocional que acontece todos os dias pelo Facebook. Depois a gente manda para a lista de transmissão do Zap, sobe no YouTube, não é? E aí, ao longo da semana, a gente se encontra na terça-noite, um culto voltado para libertação. Na quinta-feira, voltados para a cura emocional. E quando chega no domingo, não é, a gente tem essa maratona espiritual, sem esquecer que a gente se organiza para tirar um dia na semana para fazer culto com a família. Tá bom? Foi muito bom estar com vocês aqui. A minha semana sempre começa bem, porque eu posso começar com o Senhor e em comunhão
com os meus irmãos também. Amo vocês. Beijão.